agora a nossa sala de reuniões. Estou chamando o Renato da Biotrópica aí para ele entrar comigo na aula agora. E a gente já começa um bate-papo muito da hora. Olha aí, Renatão. Fala, Be- Renato, como é que tá aí? Beleza, Diego? Arrumar Bom uma dia. conexão agora? Deu tudo certo, estamos aqui. Cara, engraçado que a gente tinha entrado 5 minutinhos antes, ao vivo lá com o Renato, e tinha dado bom na conexão. Aí a hora que eu chamei a live aqui pela minha rede, deu pau. Vai saber. Vai entender essa bagaça. Acontece, é para testar a gente mesmo, se o pessoal está comprometido, se a gente está Também. querendo mesmo fazer isso, né? Exatamente. E digo mais, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, né? É isso Exatamente. aí. Renatão, galera, para quem não conhece, Renato é biólogo, ele é sócio hoje da Biotrópica, uma empresa de consultoria e assessoria, e eu vou passar a palavra aí, alguns minutinhos, para ele se apresentar, dizer o que a Biotrópica está fazendo aí, o que eles estão fazendo hoje, e contar para vocês um pouquinho aí do negócio deles. Primeiramente, quero agradecer a você que está aí, ao vivo com a gente, comprometido nessa manhã de domingo. Já se passa do meio-dia, né? Então, boa tarde. Quero agradecer o Diego e a equipe da Nova End por esse espaço, por essa iniciativa. Quero te parabenizar, Diego, muito bacana a gente usar aí a tecnologia, os recursos das redes sociais para levar informação, para compartilhar experiência e entregar valor para a galera aí que quer seguir na área ambiental. As redes sociais, Exato. elas não são só para entretenimento. Se a gente É usar isso ela aí. de forma estratégica, inteligente, a gente consegue também trabalhar e muito com essas ferramentas. E a live é uma delas, né, que veio aí uma forte tendência para 2019. Eu acho isso super bacana, porque a gente entra em contato mesmo com você aí que está do outro lado, que acompanha os nossos trabalhos nas redes sociais e às vezes fica aí com dúvida, quer perguntar, então a oportunidade é agora. Como o Diego Exatamente. falou, eu vou contar um pouco da Biotrópica para você, apresentar a nossa empresa. Depois a gente vai entrar num bate-papo aí para a gente compartilhar o começo de tudo. A Exatamente. Biotrópica é uma empresa que atua na área ambiental, na consultoria e na assessoria. A gente executa projetos e programas aí previstos pela legislação ambiental, como levantamentos de fauna, monitoramentos de fauna, resgates de fauna. O nosso foco aqui dentro da consultoria e assessoria ambiental é fauna. A gente também trabalha com flora, mas o carro-chefe da Biotrópica são os estudos de fauna. A gente também presta consultoria e assessoria para projetos ligados à conservação. É sempre uma dúvida, muitos biólogos me perguntam, mas para trabalhar com consultoria eu vou ter que trabalhar só com licenciamento e tudo mais? Não, existem muitos projetos aí aprovados através de editais por grandes fundações que eles necessitam de profissionais especializados aí dentro da área da consultoria para executar partes desses projetos. E a Biotrópica trabalha com isso. E mesmo assim a gente não deixa também de ter contato com a academia, com a parte científica. A gente está sempre participando de artigos, escrevendo junto com o pessoal. A gente tenta, quando os nossos dados em campo são publicáveis, a gente tenta levar para pessoas aí que estão dentro de laboratórios, dentro da academia em si, para transformar aquilo em artigo científico. Aqui na Biotrópica a gente não tem tempo de trabalhar com artigo e com consultoria, porque a coisa é ralada e o dia só tem 24 horas, mas a gente sempre gosta de deixar claro que não dá para esquecer a área acadêmica. Você tem que sempre beber do conhecimento técnico, científico, acadêmico, para se atualizar e prestar uma boa consultoria, uma boa assessoria. Exatamente. Cara, show de bola, Renato. Galera, ó, a gente está na marca de views que a gente chegou ontem aí, de espectadores simultâneos. A meta é passar isso. Estamos com 50 agora em média. Se a gente chegar no 100, eu vou. Se chegar no 100, não precisa nem ficar no 100. Se chegar no 100, eu vou disponibilizar 2 aulas do fórum para vocês assistirem até amanhã, na hora da próxima live. Então, compartilha, mete o dedo nessa bagaça aí e manda para a galera pelo direct do Insta. E manda para a galera e manda ficar. Beleza?
Renatão, cara, massa demais. A gente tem aqui até uma galera que está em pós-graduação e na intenção, vários produtos nossos aqui, eles geram algum artigo, algum trabalho, em diferentes níveis, né? Mas a galera tem a intenção aqui também de direcionar isso, né? Até a minha sócia Carol, ela está usando um serviço desenvolvido aqui como base para fazer um TCC de uma especialização que ela está fazendo. Então tem uma galera fazendo mestrado aqui que fica olhando as coisas e fala, nossa, isso aqui dá um artigo, nossa, isso aqui dá um artigo. E o desafio é exatamente conseguir migrar um pouco do esforço para esse lado, né? Então a gente está pensando em fazer uma parceria também com a universidade aqui para poder disponibilizar isso e aí trabalhar meio em conjunto. Mas é bacana demais, cara, a gente saber que também está contribuindo academicamente de alguma forma, né? E outro desafio interessante também, antes da gente entrar nas nossas perguntinhas aqui, que era uma coisa que eu tinha muito também quando eu estava no laboratório, na universidade. Eu tinha a vontade de integrar as coisas, né? Que a gente vê excelentes trabalhos sendo desenvolvidos na universidade, mas com pouquíssima aplicação. Então, sempre que alguém do laboratório estava precisando de tema para TCC, alguma coisa, eu puxava um serviço que a gente estava desenvolvendo, já alguma coisa mais prática, e falava, ó, faz isso, isso e isso aqui no TCC, que aí depois o pessoal pode aplicar. Então, eu acho que é legal também ter essa integração. Mas, Natão, o nosso desafio aqui, cara, ele é sobre o primeiro grande cliente. A gente vai dar algumas estratégias para a galera aí, para eles perderem o medo, para eles conseguirem um resultado mais positivo na hora de vender para o primeiro grande cliente, que é o objetivo deles. E aí, muita gente não tem a menor ideia de por onde começar. Eu imagino que vocês recebem muita pergunta assim também no direct do Instagram. Tenho vontade de começar, mas não sei como, não sei por onde. Então eu queria que você desse uma geral assim sobre o começo da Biotrópica. Como é que foi para vocês assim? Da onde que surgiu a intenção, o start disso? Quem foi a galera que teve essa intenção inicialmente e como é que vocês colocaram isso em prática? Beleza, vou dar um panorama geral aqui e vou começar dizendo como eu descobri a consultoria ambiental, porque isso aí desencadeou todo o resto. Show de bola. Dentro da universidade eu já sabia que queria trabalhar com a área ambiental e eu já gostava de fauna, principalmente de anfíbios e répteis, que é a minha especialidade. Eu sou herpetólogo, que é aquele que estuda anfíbios e répteis. E aí, durante a faculdade mesmo, fui lendo artigos, trabalhando em cima de herpetologia, e eu sempre li artigos relacionados a levantamentos de diversos biomas. Anfíbio do Parque não sei que da Amazônia, anfíbio do Parque Estadual do Cerrado, anfíbio da Mata Atlântica, herpetofauna dos Pampas. Eu sempre puxava a sardinha para esse tipo de artigo. Eu sempre gostava de lista de espécies para entender distribuição geográfica. Mas, até então, eu gostaria de trabalhar na área científica, porque consultoria ambiental em 2007, 2006, não era muito falado, não se falava em consultoria ambiental. Não existia redes sociais aí tão populares que nem o Facebook, Instagram, era o Orkut, e a rede social era levada mais na brincadeira. Beleza, mas mesmo assim eu falei, vou seguir a área acadêmica, fazer doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado e pós-doutorado, e vou virar um professor universitário. E fui trabalhando para virar um taxonomista. Chegou no último período de faculdade, no qual eu não tinha disciplina, eu tinha o tempo todo livre para fazer o TCC, eu já estava com o meu TCC pronto, porque nos períodos anteriores eu já estava fazendo pesquisa com herpeto. E aí surgiu, dentro da universidade ainda, a oportunidade de trabalhar num campo de pós-doutorado de uma mulher que tinha acabado de entrar no ramo da consultoria. Ela só estava esperando terminar o pós-doc para ela se desvincular da área acadêmica e tocar a empresa dela para frente. Mas aí eu nem sabia que essa era a intenção. Eu fui fazer o campo de pós-doc dela, porque ela estava com as escritas, muito trabalho, e aí lá ela me conheceu. Eu terminei a faculdade ali 2 meses depois, e aí surgiu o primeiro convite. Também ela terminou o pós-doutorado e ela falou assim, vamos trabalhar com consultoria? E me explicou o que era, me explicou que eu tinha que fazer desempenhar determinada metodologia em campo e trazer resultados para um monitoramento de um gasoduto da Petrobras na época.
E aí lá eu conheci outros biólogos que já estavam na consultoria e eu fui me conectando numa grande rede. Até então eu começar a ser convidado para fazer trabalhos periodicamente. Não um atrás do outro, mas dentro do período de 2009, que foi o primeiro ano de formado meu, eu fazia fiz uns 3 trabalhos no primeiro semestre. Aí quando eu comecei o quarto trabalho, que foi já no segundo semestre, um dos meus amigos, que também fez biologia lá na Universidade Federal de Alfenas, que morou na República com a gente, falou: Renato, vamos abrir uma empresa de consultoria? Aí eu falei: cara, vamos. Tinha um outro amigo nosso também, da área de fauna, ornitólogo, que estava fazendo alguns campos de consultoria na mesma época. A gente estava aí levando a consultoria como se fosse um bico, até então. Ah, vamos lá, vamos tirar uma graninha. Essa graninha já vai pagar uma festa. Sabe o que eu fiz com a minha primeira grana de consultoria? Eu nunca contei isso para ninguém. Olha, essa informação é inédita. Eu vou falar. Exclusivo aqui na Nova Rede. Minha primeira grana de consultoria, eu comprei 2 captadores para uma guitarra que eu tenho aqui, uma Les Paul Epiphone. Eu comprei 2 captadores Gibson lá na Teodoro Sampaio, em São Paulo, e comprei o ingresso do Carnal Fenas, que era a maior micareta fora de época do Brasil, né? O que eu fiz com a grana? Eu tinha 23 anos. Falei, rapaz, essa grana veio numa boa hora, meu pai. E eu tava gravando um disco com uma banda também, porque eu tava com um projeto paralelo musical, falando, não, o projeto Rockstar, né? E aí comprei os captadores e comprei o ingresso. E nesse meio tempo, o Pedro Dias, que é nosso sócio, um dos fundadores, o cara que deu o nome para a empresa, inclusive, falou, cara, vamos abrir uma empresa e tal. E aí a gente chamou o Gregório, que era esse que estava envolvido em consultoria também, e um outro Pedro Bastos. Todos nós estudamos na mesma época na faculdade lá, trabalhando com fauna. E aí todo mundo topou. Olha que falta de juízo na época, né? A gente nem estudou o que era abrir uma empresa, nem nada. A gente simplesmente topou, enfiamos a cara e falou, vamos lá. Fomos num contador, abrimos uma empresa, entramos com capital inicial aí, não sei se eu já contei isso, mas eu vou contar aqui, de R$ 2.500 cada um. Somou R$ 10.000 de capital inicial. Aí o que a gente fez com esse capital inicial? A hora que caiu na conta da Biotrópica e cada um tinha um cartão. A gente foi louco numa loja de imóveis, alugamos uma sala num prédio da hora, aqui em Poços, e enchemos a sala de imóveis. Fizemos mesa de reunião, mesa de não sei o quê, mesa para... Tinha até mesa de impressora. Nossa, ficou muito da hora. E aí, beleza. Só que os sócios, 2 dos 4 moravam fora de Poços. Então, a gente, no escritório, metade da equipe já não estava. E aí ficava eu e o Pedro Dias lá. Só que o Pedro Dias, na época, ainda trabalhava dando aula em colégios, aqui em Poços de Caldas e fora de Poços de Caldas. Então, a maior parte do tempo no escritório ficava eu sozinho. Nossa. Olhando pro teto lá, assim, né? Vixe, mãe, o que eu vou fazer? Não entrava ninguém no escritório. Tava no Orkut esperando entrar gente. Ou no e-mail, né? Eu tinha um e-mail do Yahoo, não era nem um e-mail corporativo, ficava lá. Porque foi por lá que surgiram os primeiros trabalhos de consultoria, né? Exatamente. E aí eu ficava mandando SMS pra galera que trabalhava com consultoria, que eu tinha feito contato no campo. E aí, tá rolando trampo? Aí sabe o que a galera falava? O trampo tá, mas a galera não quer pagar, não. Estão demorando 8 meses para pagar, 9 meses para pagar. Não recebi o trabalho do ano passado. Aí eu assim, cara, e agora, né? Será que essa área vai rolar? Mas vamos nessa, né? Vamos continuando. E aí eu comecei a prestar serviço, ainda não pela Biotrópica, mas já com a empresa aberta, para uma multinacional. Hoje é multinacional, mas na época ela não era ainda. Ela foi comprada no meio do caminho. Chamava Tetraplan. E a Tetraplan era uma empresa que estava conseguindo ganhar licitações aí grandes, como ferrovias, hidrelétricas. E aí eu era um consultor freelancer até surgir a oportunidade de emitir uma nota. A hora que a coordenadora mandou lá assim, galera, não sei se vocês têm empresa aberta, quem tiver CNPJ, vocês vão poder emitir nota pela empresa de vocês. Eu falei, rapaz, é a hora, hein? E eu tava com uma empresa aberta e quase ninguém tava. Na época,
quase ninguém estava, a gente estava quase falindo, mas estava com o CNPJ aberto. Foi um investimento ali na corda bamba total. E aí eu virei pro Pedro e falei assim, cara, a empresa é gigantesca, eu tô entrando num projeto aí que tem perspectiva de 5 anos, com 4 campanhas anuais, a empresa tá com outros projetos engatilhados aí, vamos lá no escritório deles, vamos ver quem são essas pessoas que eu só converso por e-mail. Tinha gente lá que eu tava fazendo até amizade, mas por e-mail, Como sabe? é que tá a família, né? E não era todo mundo que tinha Facebook. Não, no Facebook nem existia, mas não era todo mundo que tinha Orkut, eu não sabia nem a cara da pessoa. Aí a gente marcou uma reunião e fomos. Nossa, foi muito legal fazer isso, porque a hora que a gente chegou na empresa, a gente achou que a coisa ia ser mó fria, sabe? A gente achou que ia ter um distanciamento. A gente chegou lá, o pessoal estava muito atrás de equipe de biólogos, principalmente com CNPJ, porque estava começando muita coisa burocrática nas leis trabalhistas. As empresas grandes só queriam trabalhar com terceirizados CNPJ que pudessem comprovar que estavam tudo certo com a parte trabalhista, com a parte de funcionário, com a parte jurídica. E aí foi aonde a gente entrou num gap, num espaço que eles tinham lá. E aí essa empresa abraçou a Biotrópica, eu chamo eles de mãe, hein, até hoje. A gente presta serviços anuais para eles, estamos sempre envolvidos com projetos. E foi aí que a gente conseguiu o primeiro grande cliente, através de networking com consultores que estavam aí espalhados, trabalhando em projetos e dando a cara a tapa, falando assim, vamos lá, com 23 anos a gente entrou num escritório que hoje é considerado um dos maiores escritórios de engenharia do mundo, virou uma multinacional holandesa. Dali até então, desse primeiro contato pessoal até então, amizades foram sendo construídas e foi ficando cada vez mais sério. Os consultores que não tinham CNPJ, que não tinham como comprovar juridicamente uma empresa e tal, foram perdendo espaço e quem tinha empresa foi ganhando espaço e pessoas que tinham o viés empreendedor foram abrindo seus próprios CNPJs. Beleza, até aí tudo bom. Só que aconteceram coisas no meio do caminho que a gente teve que mudar a mentalidade. Você vai fazer alguma outra pergunta para mim? Essa está respondida? Tem algumas. Essa foi excelente, inclusive. Só fazendo um disclaimer aqui para a galera, que para quem me acompanha há um tempo sabe que eu não aconselho a abrir empresa de cara. E essa visão que você teve, cara, era a visão que eu tinha. Eu só não aluguei uma sala e enchi de imóvel porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Então, era exatamente isso. Cara, eu vou alugar um escritório, uma sala, vou colocar materiais de escritório, móveis de escritório e uma fachadinha assim, consultoria ambiental. E todo mundo que passar aqui na frente vai entrar porque vai saber que aqui é uma consultoria ambiental. Excelente. Então, para mim, essa era a visão que eu tinha. Não foi assim que eu comecei prestando serviço para outras consultorias, mas essa é a visão de muita gente. Essa é a visão de muita gente. Então, não foi abrir o escritório e encher de imóveis que abriu as oportunidades que você teve. Não. Né? Lembrando, você já tinha começado, já tinha prestado serviço, já tinha tido algumas experiências e resolveram, então, abrir o escritório. E vocês estavam no lugar certo, na hora certa, como o Danilo comentou aqui embaixo. Cara, é isso. Quem arrisca tem grande chance de ganhar, muito. Quanto maior o risco, maior a chance de retorno ou maior a chance de prejuízo também. Vocês, não vou dizer que deram sorte, mas vocês tiveram sucesso quando abriram a empresa de vocês por já terem contatos, já estarem inseridos no mercado de alguma forma e isso abriu portas para a empresa de vocês. Né? E vocês estavam na frente porque já estavam com a empresa aberta e a galera ainda não. Então, excelente. O William Pavão está comentando aqui a questão de home office e é mais ou menos isso mesmo. A empresa poderia ter sido aberta, por exemplo, sem esse investimento inicial. Você abriu a empresa em home office, você trabalhava sozinho, a galera estava remota e o CNPJ podia ser numa casa de algum dos 4 aí que eram sócios. Isso também é possível, tá, gente? Para quem está acompanhando a gente agora e não sabe como funciona o CNPJ, a empresa, a minha empresa ficou no CNPJ na minha casa por muito tempo. Tá? Então, é possível sim trabalhar em home office com o CNPJ aberto. Agora, uma dúvida, Renato.
vocês decidiram abrir empresa, você já tinha quanto tempo de experiência prestando serviço na área de monitoramento, diagnóstico? 6 meses. 6 meses, pouco Seis tempo. meses. É. Quando vocês resolveram assim, tava lá batendo papo, falou, cara, vamos abrir empresa, vamos abrir empresa. Como é que você se sentia? Você estava prontaço já? Você falava, pô, agora eu sou foda, eu vou para cima porque eu dou conta. Como é que era a sua relação assim com a capacidade técnica? Ó, eu vou te falar que eu sempre gostei do risco, sabe? Eu sou um cara que sempre gostei de embarcar em novas ideias, em novas perspectivas. E aí, quando a gente decide, meus sócios também, a gente também embarca de cabeça. Então, se é para entrar no fundo do poço de cabeça, a gente até quica. Mas também, se é para ir para cima, a gente entra num foguete e vai. Isso não é algo assim que eu aconselho muito fazer. Hoje eu tenho um pouco mais de discernimento na hora de embarcar em coisas diferentes. Mas na época, eu estava topando tudo e eu falava assim, sou novo, se eu disser não e depois se eu arrepender. Só que dá para você fazer isso com o pé no chão. Tudo que tem risco dá para ser calculado o risco. E isso que você tem que fazer antes de embarcar. Porque, como o Diego falou, se a coisa tem um risco maior, o risco de retorno também é maior. Mas o risco de prejuízo também. Então, você pode cercar os riscos para diminuir a possibilidade. O que hoje eu faria, por exemplo? O que o Diego disse, home office. Hoje a Biotrópica trabalha em home office. Hoje, que a gente tem 10 anos de empresa, a gente é home office. Por quê? Porque os sócios estão cada um nas suas cidades ainda. A gente não tem sócios aí morando em mesmas cidades. Para não falar que não tem, em Poços de Caldas tem eu e mais um, que é o Christopher, que também fica sempre no campo, está entrando em campo amanhã. Eu também, nos últimos 10 anos, fiquei mais no campo do que num lugar fixo. Então, pagar aluguel seria um preju, porque a gente ia ficar com as portas fechadas, as contas iam vir, a gente não ia estar usando nada. A gente tem sócio em BH, sócio em Pouso Alegre, 2 sócios, que é um casal em Sorocaba, e um sócio em Alfenas. Então, a empresa ela é remota, a gente trabalha com gestão remota através de softwares, de aplicativos, aplicativo de gestão financeira para fazer prestação de contas, para controlar fluxo de caixa, aplicativo eu chamo de escritório virtual, que é tipo quando você pode compartilhar tarefas, projetos, você consegue delegar projetos para pessoas, colocar prazo, anexar documentos. A gente trabalha com o Google Drive interligado com esse aplicativo, o aplicativo de gestão empresarial que a gente usa chama Asana. Não sei se vocês conhecem, mas o Asana, pelo que me contaram no início, aí, quando a gente começou, foi um aplicativo inventado pela equipe do Facebook para que eles se organizassem internamente. E aí deu tão certo que eles liberaram. Tem uma versão gratuita, acredito que até 50 membros. Você pode usar gratuitamente, não sei se é 50 ou 15. Mas como a gente não tem tantas pessoas lá dentro, a gente usa gratuitamente ainda. Mas a gente se ligou que precisávamos enxugar os gastos, encurtar aí o escoamento de dinheiro para a gente ter mais rentabilidade. Só que no início, mesmo fazendo essa parte de home office, a gente ainda era o consultor que ia para o campo e emitia a nota para si próprio. Por muitos anos, a gente teve esse sistema de gestão errada, no meu ponto de vista. Para a Biotrópica foi errado porque a gente queria mesmo angariar clientes e virar uma gestora de profissionais. A gente está nessa caminhada, a gente quer gerir equipes em campo, ter projetos rodando ao mesmo tempo no Brasil todo, só que a gente não fazia por onde. A gente ia para o campo, o Renato ia para o campo, fazia um monitoramento, ganhava lá as diárias, emitia a nota, caía na conta, eu pegava e colocava no bolso. E todos os nossos sócios faziam a mesma coisa. Era um canal para receber do cliente. Era um canal para receber de forma juridicamente aí respaldada do cliente. E não sobrava muita grana para a empresa, sobrava uma merrequinha para pagar aí as contas fixas, que já eram poucas, porque a gente já tinha se desfeito do escritório.
mas a gente tinha que pagar ali contador, tinha que pagar os impostos e tudo mais. Então ficava estrangulado o caixa da Biotrópica e os nossos bolsos que iam crescendo. Até que, eu já estou entrando numa outra pergunta, você quer que eu continue daí Não, ou... não, tá show de bola, pode tocar aí. A gente Então já. beleza. Qualquer coisa você levanta o dedinho aí De se eu boa, de começar boa. a falar demais. Aí, o que rolou? Um dos sócios, que é o Pedro, o cara que criou o nome e tal, teve a brilhante ideia, amigo de infância, conheço ele desde os 5 anos de idade. Hoje ele mora em BH. E aí ele falou assim, cara, não tá certo isso aí que a gente está fazendo, não. Ele começou a frequentar umas oficinas de empreendedorismo, porque da nossa equipe ele sempre foi o mais ligado em negócios. Eu sempre gostei de negócios também, mas eu era muito focado nos bichos. A minha vida era tipo, aconteceu um tsunami em tal lugar, eu nem estava sabendo, que eu estava estudando a cobra nova descoberta do Cerrado, sabe? Tipo, alienado do planeta, focado no meus bicho, quero saber de bicho e banda. E aí o Pedro teve esse start de começar a estudar empreendedorismo. E aí ele começou a frequentar umas oficinas de algumas consultorias empresariais, tipo café com empreendedorismo, coisas gratuitas mesmo, eventos gratuitos aí, tal, ele começou. Aí ele começou a comprar uns livros. E ele foi se enchendo de conhecimento administrativo, se enchendo de conhecimento de empreendedorismo, e ele chegou pra gente e falou assim, galera, a gente vai precisar dar uma mudada se a gente quiser continuar aí e ter perspectiva. Isso foi um choque pra gente, cara. Porque a gente ia ter que trabalhar e não receber exatamente o que a gente ganhou por aquele trabalho. Aí, tipo, isso foi em 2014, a empresa já estava aberta desde 2009. Foi 2009, 10, 11, 12, 13, 14 inteiros. Foram 6 anos inteiros trabalhando num sistema de gestão. E a sorte foi que ele impôs assim, no bom sentido, né? Ele trouxe esse esclarecimento e depois que você vê, você não tem como desver, né? Então, a gente olhou, mesmo chocado negativamente com a nova realidade, a gente não teve como falar, velho, você está errado. Ele estava Uhum. completamente certo, ele estava trazendo um conhecimento que a gente não tinha adquirido na faculdade e nem em campo de consultoria. Nem conversando com outros biólogos, outros geólogos, geógrafos, qualquer pessoa da época que a gente trocava ideia não tinha essa visão empreendedora. Eu até achei curioso, depois que eu comecei a ter, como falta isso para o pessoal. E aí, o que rolou? A gente entrou em 2015 e aconteceu a grande crise aí, que estrangulou todos os projetos. Muita gente parou de investir. 2015 foi difícil, 2016 foi difícil e continuou sendo difícil aí. A gente foi tendo que se adaptar. Só que essa visão empreendedora que ele trouxe fez com que a gente continuasse com as portas abertas. Nossa. Porque mesmo com a crise se instaurando, a gente tinha muitos projetos em andamento já. E aí a gente já começou a mexer na gestão. O que aconteceu? A gente planejou um salário fixo para os sócios, coisa que não tinha. A gente planejou funções administrativas que a gente precisaria aprender, estudar, desenvolver. E a gente começou a usar a tecnologia, que é aplicativos como o Zero Paper, o próprio Asana, o Google Drive eu usava Dropbox e tipo, de maneira só para mandar relatório, mandar banco de dados, fotos. Uhum. A gente dividiu a empresa em departamentos e a gente começou a ter pequenos protocolos para fazer as ações. Beleza, o que são isso? Recebemos uma solicitação de proposta. Quais as perguntas que a gente tem que fazer para esse cliente? Quais as informações preliminares? Para a gente decidir se vai valer a pena ou não falar sim para ele, se a gente vai conseguir fazer e entregar as coisas no prazo. E aí todo mundo foi desenvolvendo essas habilidades aí. Cara, você pegou um ponto que foi chave aqui para a nossa conversa. O que eu queria, a galera que tá assistindo a gente aí, presta atenção. Vocês estão vendo que a Biotrópica ela começou, eles trabalharam de um jeito por um longo período e essa mudança ela é difícil demais. Tá? A gente está falando de uma coisa lógica e uma coisa óbvia,
Mas a mudança de forma de trabalho, da cultura empresarial, de 5 anos, 6 anos, para uma cultura completamente diferente, cara, isso toma um esforço, uma energia e um tempo para acontecer que vocês não imaginam. Tá? Então, a ideia dessa aula aqui é mostrar para vocês o seguinte, uma frase bem objetiva. O caminho se faz caminhando. O caminho se faz caminhando. Tá? A Biotrópica começou, tinha uma intenção, foi atrás disso, chegou num ponto que precisava ser reformulada a forma de trabalho da Biotrópica, e foi isso que garantiu que vocês continuassem até hoje aqui. Então, eles não sabiam o que ia acontecer. Né? A Biotrópica foi oficialmente aberta em 2009, você falou? 2009. 2009. Eles não tinham ideia do que ia acontecer em 2010. Eles não tinham ideia do que ia acontecer em 2011. E eu vejo muita gente travada porque não sabe o que, não sabe como, não sabe quando, nem porquê, nem para quê. E, cara, a verdade é que você não vai ver, tá? Você vai ver o que você consegue ver. Você vai ver, você imagina que você está numa escada e essa escada ela é tão alta que você não consegue ver o piso superior. Você consegue ver a escada. Então você vai para o degrau que você está enxergando. Conforme você sobe a escada, você vê degraus novos e você consegue enxergar em algum momento o que está lá em cima, naquele piso superior. Só que depois daquele piso superior ainda tem outro. Então você escolhe se você quer ficar naquele ou se você quer ir mais. E se você quer ir mais, você sempre vai estar entrando em um universo que você não domina necessariamente. Né? Então, o caminho se faz caminhando. Nesse sentido, a Biotrópica foi evoluindo. Né? Eu tenho uma dica que eu dou para a galera aqui, eu vou até rabiscar no quadro aqui, que eu gosto de escrever. Tem uma coisa que eu falo muito, que são as etapas de desenvolvimento da empresa. Então, a gente tem aqui, deixa eu ver, a gente tem um gráfico, aqui é o tempo e aqui é o desenvolvimento da empresa. Então, eu costumo dizer que a galera acha que o desenvolvimento da empresa ele é alguma coisa assim. Ou assim, né? Começa devagarinho, depois acelera. E não é nada disso, cara. O desenvolvimento da empresa, ele é feito de etapas. Você cresce um pouquinho e você para. Esse tempo aqui que você para é o tempo que você precisa aprender alguma coisa nova ou mudar alguma coisa na empresa. Às vezes você sabe que tem que mudar, mas você está resistente à mudança. Aí você muda, aí você cresce mais. Só que aí você para de novo. Então, essa aqui é a etapa de crescimento de qualquer empresa. O nosso trabalho é tentar fazer esse tempo aqui ser o menor possível. O tempo em que você chega num ponto de estagnação e precisa mudar para crescer. Então, cara, é excelente, Renato. Curti demais conhecer um pouquinho da história da Biotrópica. Mas para a galera conectar um pouquinho mais em relação à situação deles hoje, eu queria entender como é que era o Renato começando. Para o Renato, que estava na faculdade, ter essa primeira experiência com um serviço prático, e depois o Renato que estava abrindo a empresa, você já falava, agora eu estou pronto, posso entrar de cabeça que não vou ter problema, ou ainda tinha alguma insegurança? Olha, que eu fiz, né? Eu sempre fui muito focado, então esse conselho eu dou para todo mundo. As coisas não são fáceis, a gente tem que abdicar de muita coisa ao longo do caminho se a gente quer chegar até algum lugar, mesmo que a gente não consiga enxergar o final desse lugar, mas a nossa jornada tem que ser crescente. E é como o Diego falou, você tem que subir um degrau de cada vez, só que você não vai subir o degrau de costa ou plantando bananeira, você vai subir o degrau pondo um pé, depois o outro pé. O que eu fiz? Eu entrei na faculdade, eu já sabia que trabalhar com biologia seria algo bem desafiador, a gente trabalhar com ciência no Brasil é difícil, e a biologia ela não é nada valorizada perto do que deveria ser. Só que se a gente ficar focando nos problemas, a gente não acha nunca uma solução. Então, para eu conseguir ter um espaço, me diferenciar e ser notado aí para ocupar lugares no mercado, ser remunerado e trabalhar com o que eu gosto, eu estudei muito durante a faculdade. Eu acordava todo dia, às vezes eu matava a aula para estudar. Olha que absurdo. Tipo, que conselho de maluco, né? Porque às vezes a aula era
tão ruim, porque a gente tem professores bons, professores ruins, mas nem sempre o professor ruim, ele é um pesquisador ruim. Às vezes ele é um pesquisador de ponta, mas a aula dele é tão ruim que você só lendo o capítulo do livro é melhor do que ir lá na aula. E eu matava algumas aulas para ficar estudando herpetofauna, que nem eu falei para você. Eu falava, vou aprender herpetofauna da Amazônia. Aí já aprendi os bichos lá, digitava no Google o nome científico, pegava umas fotos coloridas, salvava nas minhas pastinhas, salvava o PDF, entrava em contato com o pesquisador, pedia artigo, às vezes vinha pelo correio, papel, e aí eu era louco nesses artigos de levantamento, de distribuição geográfica. Eu queria entender todos os bichos que ocorriam no Brasil. Todos. Eu nunca fui ligado a bichos gringos. Tem gente que vem trocar ideia comigo, fala, não, as cobras da Austrália e tal. Eu falei assim, cara, eu sei só, tipo, a meia dúzia mais famosa dos bichos gringos. Agora, do Brasil, eu quero saber a espécie que foi descrita ontem. Sempre foi assim. E aí eu foquei bastante logo. Se eu puder no começo. descobrir, melhor ainda, né? Não, isso aí é muito legal. E depois eu quero falar sobre descoberta de espécies, porque a consultoria me proporcionou a ver bichos aí não descritos pela ciência, e muitos deles ainda nem foram descritos. Mas como eu não estou dentro de um laboratório, dentro da academia, eu não consigo tocar os processos aí para frente. Mas, nossa, vi muito bicho que a ciência ainda não nomeou. Porque o nosso país é muito biodiverso, então tem espaço demais para trabalhar. Mas vamos voltar lá. Aí eu me preparei sem saber o que eu ia fazer. Então eu estava subindo os degraus, mas não sabia que no final da faculdade eu ia ter uma oportunidade de fazer um campo de pós-doc, eu sendo um graduando, e depois a mulher ia falar, cara, você fez direitinho, você identificou os bichos. Eu já estava começando a fotografar na época, que a fotografia foi outra coisa que me abriu portas imensas aí. E aí a mulher me chamou, cara. Na equipe, na primeira consultoria minha, tinha eu com 4 meses de formado e, tipo, doutores, sabe? A galera, eu tinha 23, a galera tinha 30. Hoje eu tenho 33, mas, nossa, era muito jovem na época. Galera me zoando e tal. Eu não sabia nem mexer no GPS. Aí eu me preparei dentro da faculdade. Eu sei que é difícil, as pessoas, muitas pessoas têm dificuldade de escolher uma área para focar. E a gente precisa escolher uma área para focar, senão a gente fica sabendo pouco de tudo e muito de nada. E para você se garantir, você precisa ter um foco, um direcionamento para você estudar, porque tudo é complexo, então escolhe uma coisa. E para quem não consegue escolher, porque mas meio ambiente é muito legal, tudo é muito legal. Eu também acho. Acho aves legal, peixe, eu acho bacana demais. Trabalharia com peixe, se não fosse com anfíbios e répteis. E depois com morcego, se não fosse com peixe nem com anfíbios e répteis. Mas eu não deixei de gostar dessas coisas. Só que como é trabalho, a gente tem que entender que a gente precisa virar um profissional referência, adquirir excelência cada vez mais no que a gente se pré-determinou a fazer. Então, se você não sabe ainda o teu foco e gosta de muita coisa, eu sempre brinco. Escreve num papelzinho, joga num saco, embaralha e tira. Porque já que você gosta de muita coisa, sorteia uma coisa e foca nela. Ou então, vê pelo lado estratégico de mercado. Aonde que está rolando mais investimento? Aonde você vai ter mais possibilidade de se conectar com profissionais que estão indo bem? Dentro da sua rede de contatos, quais os profissionais que você tem mais afinidade das áreas que você gosta para você poder tirar dúvidas, trocar experiência, mas escolhe logo. Se você conseguir escolher ainda na faculdade, beleza. Se você não escolher ainda na faculdade, beleza também. Mas escolhe, mergulha e aí está acontecendo tsunami num país X. Nem fique sabendo, vai lá, se foca no teu negócio primeiro e depois você consegue colher os frutos. As coisas vêm e você também tem que desenvolver a habilidade de relacionamento. Por exemplo, eu tô com o Diego aqui. A gente nunca tinha se visto pessoalmente até novembro do ano passado. E foi coincidência da gente se ver em novembro, porque eu estava lá no Pantanal. Por uma coincidência, eu estava acompanhando o Terra da Gente lá. Senão a gente ainda não tinha se conhecido pessoalmente, mas a gente já teria feito o contato usando essa tecnologia que a gente está usando para falar com você. Por quê? Porque nós dois
entramos no mercado, demos a cara a tapa e em um certo momento das duas empresas, a gente acabou se cruzando por conta de subir os mesmos degraus paralelamente. A gente se encontrou no mundo digital. E aí a gente trocou uma ideia. O Diego participou do primeiro Congresso Online Nacional de Consultoria Ambiental que a gente organizou ano passado. A gente fez uma amizade e hoje a gente troca ideia. A gente tem um grupo aí que a gente se fala, troca experiência. Essa semana mesmo o Diego solicitou uma proposta para a gente elaborar de um trabalho que pode sair aí no Mato Grosso do Sul. Olha só como que as coisas caminham. Então é esse o recado. E a galera que tá vendo aí também, vocês vão... Eu imagino que quem acompanha a gente um pouco mais de tempo está conhecendo o Renato agora. Vocês vão ver tanto o Renato quanto outras pessoas que vão participar aqui, que eu vou avisar vocês um pouco mais perto do dia da entrevista com elas. Vocês vão ver que existe alguns padrões de mindset, né? De você tomar o risco, de você ter o medo, mas enfrentar o medo. Então, algumas coisas, né? Recentemente eu até vi um perfil que eu acompanho no Instagram, um cara falando da linha do cagaço. Existe uma linha do cagaço e a tua vida bacana, ela está depois da linha do cagaço. Conquistas, né? Você tem várias linhas do cagaço durante a vida. Então, você quer ter um resultado bacana, tem essa linha aqui que ela te impede. Você pode passar ela ou você pode ficar aqui na mesma. Então, aí você assume o cagaço de passar da linha do cagaço e aí você tem um resultado bacana lá na frente. Então, esse a gente se conheceu aí ano passado, a gente participou do congresso, primeiro congresso online de consultoria ambiental, é esse, né, Renato? Isso. Como é que é? Vocês estão com acesso ouro ainda? Como é que está a questão do congresso hoje? A gente transmitiu ele de maneira gratuita ano passado. Esse ano a gente abriu de novo as inscrições para o Acesso Ouro, que são as 21 palestras que foram transmitidas gratuitamente, mais uma série de bônus aí, coisas relacionadas a mercado, desenvolvimento pessoal, que a gente acha muito importante. Mas as inscrições estão fechadas. A gente está com muita coisa aqui na consultoria. A gente pretende abrir novamente esse acesso. A gente pretende organizar um novo congresso, quem sabe para o ano que vem. E aí a gente até já conta com vocês aí da Nova Eng e a gente vai conversar sobre como organizar isso de uma maneira maior do que já foi, porque a gente conseguiu mais de 7.000 inscritos no congresso. Excelente. Isso foi muito legal. A gente tinha um Instagram com 3.500 seguidores, a gente está hoje com 57.500. Então foi uma crescida aí muito forte. Esse congresso trouxe para a gente muitas pessoas que estavam com medo de entrar, medo de perguntar, para se conectar e hoje tanta gente aí vem agradecer pelas oportunidades, pelo conhecimento compartilhado. Então isso move um pouco a Biotropic e sei que é assim com a Nova Eng também. E você aprender com o erro e acerto dos outros é um caminho muito mais fácil. Às vezes a gente fala assim, atalho é uma coisa meio que furada, porque não existe milagre, né, da noite pro dia. Realmente, não existe. Mas você observar os erros e acertos das outras pessoas pode encurtar caminhos para você, porque você pode evitar de cometer os mesmos erros e potencializar o que deu certo para outra empresa. Então, o congresso ele veio mais nessa pegada. A gente só colocou gente do mercado da consultoria em todas as áreas, gente que está gerando resultado mesmo, para falar com a galera sobre a área de atuação, mas também essa experiência que a gente está trocando hoje aqui na live, que é, e aí, mas como você começou? Excelente. E quero deixar claro que... Pode falar. A galera que quer saber dos próximos eventos ou a eventualidade de abrir novamente acesso a esse primeiro congresso que já foi feito, pelo teu Instagram, tem que cadastrar no e-mail, como é que funciona? A gente tem uma lista VIP de e-mails que a gente manda informações em primeira mão por lá. Se você entrar em biotropiconline.com.br, é fácil de decorar, hein? biotropiconline.com.br, você vai ver um campo lá para você fazer parte da nossa lista VIP. Se não, você está aqui no Instagram, você pode ir em @biotrópica, que vai estar aqui aparecendo ali em cima do símbolozinho da Nova Eng, e a gente também divulga
nossas ações por lá também. Mas Excelente. você entrando na lista de e-mail, você vai receber isso em primeira mão. Fechou. Galera, seguinte, Diego, dá para trabalhar com fauna, dá para trabalhar com flora, Diego, dá para trabalhar com resíduo sólido, dá para trabalhar com licenciamento? Cara, você pode trabalhar com o que você quiser. A consultoria ambiental é um leque gigante de possibilidades e você pode ser um pouco mais generalista, você pode pegar um grupo dessas atividades mais similares para se especializar, ou você pode pegar, no caso da biotrópica, por exemplo, cara, vamos fazer um estudo ambiental. Beleza, tem que fazer um diagnóstico do meio biótico. Olha quão genérico é o diagnóstico do meio biótico. Para quem não sabe, para quem nunca fez, para quem nunca trabalhou com licenciamento, nunca elaborou um estudo ambiental, ele vai olhar aquilo ali, meio biótico. Beleza, vou chamar um biólogo para fazer para mim. Às vezes você precisa de uma equipe. Qual foi a maior equipe que você já trabalhou em um projeto, Renato? Incluindo fauna, flora e tudo. Olha, a gente trabalhava no monitoramento de fauna lá em Rondônia, que só a equipe de herpetólogos a gente era em 12. Nossa. Só de herpetólogo. Nossa. Agora você imagina o tamanho do universo desse projeto aí. Exato. Então, galera, dá para ser especialista no que você quiser, tá? Dá para ser especialista no que você quiser. Desde que você seja competente, desde que você assuma riscos, desde que você tenha contatos, faça vendas, desde que você tenha uma noção. No caso, o Renato, ele contou para a gente que ele realmente aprendeu coisas na faculdade, né? São poucas as pessoas que realmente aprendem coisas na faculdade. O Renato, ele pôde estar mais preparado para as primeiras experiências de campo dele por conta da dedicação que ele teve durante a graduação. Tá? Não é todo mundo que tem uma capacitação para sair da graduação e ter suas primeiras experiências práticas. Tá? Mas, se você levar a graduação a sério, se você levar uma especialização a sério, se você levar um curso, um treinamento que você está fazendo a sério, eu tenho certeza que você vai ter resultado. E no contexto que eu falo para vocês de empresa, né, de empreendedorismo técnico e administrativo, o Renato, pelo que eu estou vendo, ele era o técnico, estritamente técnico da empresa até um certo momento. E aí depois a empresa passou a distribuir atividades administrativas que ele teve que absorver. E o Pedro, que era o teu sócio, era o empreendedor nato da galera, que foi quem orientou a abertura da empresa, foi quem trouxe visões novas e diferentes. Então, gente, Diego, precisa de sócio para começar? Não é obrigatório, mas você vê aqui um exemplo que deu certo pra caraca. Eu comecei com sócios, não funcionou. Depois fui trabalhar sozinho, trabalhei um tempo sozinho, consegui crescer, cheguei num patamar, precisei de alguém para me ajudar para crescer um pouquinho mais. Então, não tem regra, tá? Não existe uma fórmula, não existe um caminho. Você quer empreender? Cara, começa. Ah, Diego, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Não precisa ter certeza. Tá? Eu costumo dizer que, imagina que você está numa sala como essa que eu estou aqui agora, e a gente tem várias portas, cada parede tem 2, 3 portas, e você não sabe o que está atrás dessas portas. Você quer começar, só escolhe uma e vai. A hora que você abrir essa porta, você não vai encontrar um corredor com um destino final lá na frente, que é o teu objetivo de vida. Não, pelo contrário, na hora que você abre a porta, você entra numa outra sala cheia de porta de novo. E aí você tem a oportunidade de explorar, de conhecer caminhos, coisas que você jamais veria se você não tivesse aberto a primeira porta. Então, quando você escolhe um caminho, no caso do Renato, foi a biologia, depois a biologia abriu as portas para ele para a herpetologia, depois a herpetologia abriu as portas para ele para um mercado que ele está explorando agora. Então, é um caminho que está sendo construído enquanto ele caminha. E aí a Andressa já colocou aí para mim, só vai. A Andressa e o Diego, só vai. Cara, só vai. Tem que começar. É isso. Galera, cara, show de bola demais, Renato. Puta, papo bacana demais. Acho que se a gente tivesse roteirizado passo a passo o que a gente ia falar, você não ia ter dado a entrevista exclusiva pra gente aqui, contando que você gastou seu primeiro dinheiro no carnaval. Então a galera já vai guardando aí. Já vai guardando o dinheiro das primeiras consultorias aí para fevereiro. Não, foi numa micareta, fora de época. Foi fora pior de ainda. Época. Não, então fechou. Então já dá para gastar já. Cara, show de bola. Galera, obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente. Eu vou encerrar aqui. Eu não vou mostrar o escritório para vocês agora, porque já está muito avançado no horário e eu tenho que ir embora. Mas eu provavelmente volto para o escritório à tarde. Se eu não mostrar à tarde, eu mostro amanhã para vocês na live também.
Tá certo? Renatão, cara, obrigado mais uma vez, bicho. Espero poder retribuir o favor aí, participar de algum projeto de vocês aí também. Fico à disposição de vocês e eu vou deixar um espacinho aí também para você despedir da galera. Valeu, pessoal. Um abração. Legal, Diego. Agradeço demais aí o convite, poder colaborar com a Nova Eng, poder aquecer essa parceria nossa que está só no começo, mas já tem rendido bons frutos. Quero agradecer você que está aí com a gente, domingão, quase a hora do almoço. Quase não, né? Já é a hora do almoço. Muita gente acredita que possa estar até assistindo a gente já com a pratada de comida. Então, quero agradecer todo mundo que está comprometido com a área ambiental, com a sua carreira. A gente precisa conversar sobre isso, porque isso reeduca a gente, nós que somos os profissionais, reeduca os clientes e aquece também o mercado. E todo mundo aqui se interessa nisso. Então, muito obrigado e parabéns para você aí da Nova Eng e para a galera pela iniciativa. Valeu, valeu, Renatão. Pessoal, valeu. Um bom domingo para vocês aí. E a gente volta amanhã com a nossa terceira aula, que eu não lembro o tema, mas daqui a pouco eu posto no Stories, que era para estar no computador, que ficou na outra sala, que a internet não funcionou. Enfim, então, eu vou postar agora uma imagem aí no perfil da Nova no Insta. Vai lá, dá uma moral, comenta, compartilha, curte lá, para a gente fazer um barulho também sobre o nosso desafio. Quem puder, quem quiser, tira um print dessa tela aí, posta no Stories, que depois eu compartilho também aqui no perfil da Nova. Eu e o Renato lá, ó. Vai compartilhar também? Vou dar só mais um recado. Ah, tá. E vou compartilhar também. Marca a Biotrópica lá que eu compartilho. Pode jogar para fora da tela lá para não ficar. Galera, nessa semana, amanhã, a partir de amanhã, vai começar o terceiro congresso online de biologia, organizado pela Bioeducação Digital. Eu vou dar uma palestra sobre consultoria nesse congresso. Então, você que é interessado pela área das ciências biológicas, esse evento é o maior evento online da América Latina do assunto. A inscrição é gratuita. E na terça-feira a gente vai dar uma aula sobre resgate de fauna. A gente vai transmitir uma das palestras bônus do primeiro Conca sobre os 4 desafios e os 4 aprendizados de um resgate de fauna. A Rafaela Coutinho que está nessa entrevista. E a gente está com um sorteio na nossa galeria para o acesso mais bio ao terceiro Conabio, que são todas as palestras mais uma série de bônus. Então corre no feed da Biotrópica, vê lá o sorteio e participe. Vai lá, pessoal. Quem não conhece, vai lá, @Biotrópica, ou entra aí também no Stories da Nova. Eu marquei eles em alguns posts aí falando da nossa live de hoje. Belezinha, pessoal? Resumo da live aqui também no Stories da Nova. Daqui a pouquinho posta a primeira parte aqui. A segunda parte lá no Telegram. Se você perdeu as 2 primeiras aulas também, lá no grupo do Telegram, que é só você clicar no link que está na bio da Nova para entrar. Belezinha? Por aqui fechou. Valeu, Renato. Diego. Abraço. Valeu, abraço. abraço.